Aleluia. Terra que eu tanto amo, Deus. pois és do meu coração. Glória a ti, Jesus. Eu para ti voarei, Aleluia. quando o Senhor meu voltar. Glória a Deus. Pois ele foi para o céu, Aleluia. e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aqui. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim, e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali, e os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aqui. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim, e sem ele eu não posso viver. Aleluia, Deus. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se é tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aqui. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim, e sem ele eu não posso viver. Amém, Jesus, glórias a Deus. A irmã Eliane está com sua oportunidade. Amém, Jesus, glórias a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Amém, Jesus. Eu sou uma dama da igreja com a paz, Senhor Jesus. Amém, Maria, Jesus. Louvado e agradecido é teu nome santo, Senhor. Aleluia. Glória, glória. Glória, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.
Mente, sangue. Paixão pela tua presença, Senhor. Assim como Moisés sugeriu o Senhor ir com ele, eu não quero andar um segundo no mundo sem ti. Me desculpe se sou exigente quando digo que só eu não vou. É paixão pela tua presença, Senhor. Quando Jó se encontrou num estado de grande miséria, ele disse com a voz embargada num pranto de dor: oh meu Deus, que saudade que eu sinto do tempo em que o Senhor me guardou. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o teu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado e agradecido é teu nome santo, Senhor. Digno de toda honra e toda glória, aleluia. Deus te poder, aleluia, Jesus. Se longe da minha fraqueza me vejo em pedaços, mesmo assim o esforço eu faço, te buscar eu vou, nem que seja em poucas palavras, ou talvez sussurrando o fogo. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. Amém, Jesus. Eu agradeço a oportunidade e as formas para o Senhor, Jesus. Ei, Jesus é uma linda essa oportunidade.
Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Salve os irmãos essa tarde com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
amor de Deus. Agora nós vamos estar ouvindo a nossa irmãzinha Clara. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sim, Jesus. Glória. Sim, Jesus, aleluia. Aleluia. Deus, que maravilha. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Minha Bíblia em João 20. Aleluia. Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? Ei! Dois anjos Maria viu e eles me perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali está o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se volta para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa os seus irmãos
Glórias a Deus. A irmã Mariana está com essa oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Glórias a ti, Senhor Jesus. Glória, glória a Deus. Louvado, glorificado, amor. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu merecia era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Amém, Jesus, aleluias. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu merecia era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Amém, Jesus. Esse palma louva o Senhor Jesus nessa tarde, amém? Aleluia. Amém, Jesus. Pastor Miguel está com essa oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Eu deixo uma palavra para a meditação da igreja. Aleluia, Jesus. Uma palavra de revestimento. Uma palavra para os dias de hoje. Amém? Aleluia, Jesus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Vamos estar lendo a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 6. Amém? E versículo 10. A armadura de Deus, a palavra diz, amém? O qual o apóstolo Paulo escreve, aleluia, Jesus, a igreja de Efésios, amém? Aleluia, Jesus, né, irmãos?
Nós temos que estar firme na presença do Senhor. Aleluia, Jesus, né? E eu estava meditando ali, Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? E toda honra, toda glória é dele. Se tudo que nós temos foi ele que nos deu. E podendo meditar aqui nesta tarde, Deus é tão bom que nós possamos, nenhum de nós moramos de aluguel aqui, né? Nenhum de nós moramos de aluguel. Ali eu estava meditando, Deus falando comigo, o diácono irmão Mauricinho também já recebeu a bênção ali, e a diaconisa irmã, aleluia, Mariana, né? Já recebeu ali a sua casa, né? Então por isso, né, nós devemos toda a nossa gratidão ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Nós não sabemos, né, no tanto que Deus tem nos ajudado, tem nos abençoado, tem dado livramento, aleluia, e ainda nos dá o direito da salvação nesta tarde, amém? Vamos estar lendo, meus irmãos, amém? No livro de Efésios, capítulo 6, e versículo 10 do 6, que nos diz assim, aleluia. No demais, irmãos meus, aleluia, Jesus, fortaleceis vós no Senhor, e na força do seu poder, resisti vós toda a armadura de Deus, para possais estar firme contra a cilada do diabo. Amém? Aleluia, pode sentar nesta tarde, glorificando, aleluia, nesta tarde, pastor e vice-pastor presidente do ministério, a Igreja Pentecostal, Unidos pela Fé, Vencendo em Jesus, pastor Odimar vai estar trazendo a palavra nesta tarde. Sábado passado, domingo passado, foi missionária a irmã Aline e o preso irmã Isadora, amém? Aleluia, Jesus. E sábado, irmãos, aleluia, mais uma vez reforçando, sábado que vem, nós vamos estar ali, 7h30 culto na Assembleia de Deus, ajudando os irmãos, aleluia, vamos fortalecer ali na fé, aleluia, ajudando. A Bíblia diz que o bom e suave que os irmãos vivem em comunhão um com os outros, né, irmãos? Vamos fazer esta união, vamos dar as mãos para o ministério também, que sempre nos apoiou aqui, irmão, amém? Aleluia, Jesus, esse ministério está aberto aqui, porque meus irmãos apoiou o pastor Miguel, amém? Aleluia, Jesus, então toda, né, eu devo gratidão, meus irmãos, aleluia, Jesus. E domingo é a Santa Ceia do Senhor, né? Domingo nós vamos estar participando do corpo e do sangue do Senhor. Então vamos ajudar, vamos dar mãos para os outros, aleluia, Jesus, né, irmãos? Os dias estão cada vez mais se apertando, aleluia, Jesus. Eu vinha meditando, falando com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Agora vai chegar um momento, meus irmãos, que Deus vai ver o verdadeiro cristão, aleluia. Vai chegar um momento que vai ficar, Deus não se preocupa, meu servo, que agora vai ficar só aqueles que me querem, só aqueles que me adoram, só aqueles que, aleluia, Jesus, me buscam, e só aquele que tem, aleluia, Jesus, está buscando o direito da salvação, irmão, amém? Se nós podemos meditar, irmão, poucos tempos aqui na igreja, aleluia, na igreja não, né, irmãos, aqui na Pacheca, tinha terminado o jogo, tinha terminado os bailes, não tinha mais nada, aleluia, Jesus. Eu meditando, perguntando por que Deus, né, tinha terminado tudo isso aí, e as igrejas estavam lotadas, as igrejas tinham mais campanha, as igrejas buscavam mais, e agora o inimigo tomou conta desta vila, irmão. Mas ainda tem alguém que ora, ainda tem alguém que busca o Senhor, aleluia, Jesus. Então, irmão, está faltando oração nas igrejas, está faltando união, o Espírito Santo de Deus nos fala, está faltando vontade de adorar, está faltando vontade de cultuar ao Senhor, aleluia, Jesus. Terminou, aleluia, Jesus, a oração terminou, muitos poucos têm orado, irmão, aleluia, em favor da nossa vila, né? Então aqui o apóstolo Paulo nos ensina, nós temos que estar firme, aleluia, Jesus, né? Aleluia, firme no Senhor, firme na oração, e vigiar todo o tempo, diz o Senhor. Porque pastor Miguel, vigiar todo o tempo é olhar e vigiar, aleluia, Jesus, porque inimigo, ele não brinca de inimigo, ele está, aleluia, Jesus, cercando, aleluia, Jesus, aquele que ele pode derrubar. Mas a igreja que está na oração, a igreja que ora, a igreja que clama, a igreja que tem temor ao Senhor, ali ele não vai poder tocar, porque tem, aleluia, oração, tem glória a Deus, tem aleluia, meus irmãos, aleluia, Jesus, tem o Pentecoste, aleluia, Jesus, e o inimigo
igreja não sente mais, irmão, de dar glória a Deus, não sente mais de falar em língua estranha. Aleluia, Jesus. É uma frieza espiritual. Aleluia, Jesus. Mas aquele que ainda tem, aleluia, Jesus, é Pentecoste, irmão. Ele glorifica, ele exalta, ele adora. Aleluia, Jesus. O inimigo passa ali na frente e diz: aí não, aí tem glória, aí tem aleluia. Aleluia, Jesus. É maneira dele esfriar a igreja, irmão. Glória. Mas ainda vamos glorificar, irmão, vamos exaltar o Senhor. Glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. E o Senhor diz que nos últimos tempos o amor de muito esfriaria. Aleluia, a apostasia tomaria conta, irmão. Aleluia. Mas se nós possamos ver, meus irmãos, o povo de Deus está se calando. Aleluia, Jesus. E tu passa lá fora, tu vai ver as pessoas gritando no jogo, não tem vergonha de gritar, não tem vergonha de falar. Mas aí o povo se acomodou. Aleluia, Jesus. Mas nesta tarde, orienta, canta, Espírito Santo de Deus. Ele vai queimar o espírito da frieza. Ele vai queimar o espírito da frieza. Vai aquecer a igreja. A igreja vai ter vontade de adorar. A igreja vai ter tempo para glorificar o Senhor. A igreja vai tirar aquela hora e meia para adorar o Senhor. Emanas, unificando, orienta, amando, canta. Aleluia. Glória, glória, glória. Não podemos esfriarmos. Aleluia, Jesus. Mas nesta tarde Deus vai usar o pastor Udimar, aleluia, para trazer palavra nesta tarde. Glória. Vamos dizer nesta tarde: Senhor, usa o teu servo. Aleluia. Nós precisamos de ouvir uma palavra. Não que o teu servo quer passar para a igreja, mas que o Senhor quer passar para a igreja. Nós não viemos nesta tarde, Jesus, querer o que nós queremos para o nosso ego, mas sim o Senhor alimentar a nossa alma nesta tarde. Glória. Aleluia, Jesus. Que Deus abençoe o missionário e missionário. Aleluia. Lá na primeira parte, as palmas logo engrandecem o Senhor Jesus, meus irmãos. Amém? Vamos ficar firmes. Vai vir tudo para poder nos tirar da presença de Deus. Mas ainda não vamos dizer: Senhor, não larga a nossa mão. Aleluia, Jesus. Se o Senhor não largar a nossa mão, nós vamos cair. Se nós segurar essa mão, temos jeito a largar. Mas, Senhor, não larga da nossa mão. Segura bem forte a nossa mão. Nos ajuda, Senhor. Amém, Jesus, glórias a Deus. O pastor Edmar está com sua oportunidade.